Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esse momento que nós temos a oportunidade de juntos aprendermos um pouquinho da palavra. Eu queria, nesta noite, meditar com você um tema aqui importante, mas antes disso, curve a sua cabeça para que a gente possa pedir ao Senhor que fale conosco, que toque ao seu coração, que não sou eu que vou falar algo que possa tocar ao seu coração, mas que o Espírito Santo do Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar com você. Senhor amado, Pai Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, com muita gratidão nos nossos corações, nós estamos nesse momento, ó Deus, separando um tempo para meditarmos na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós de uma forma singular. E os que estão me vendo, me ouvindo também, Senhor, fale em cada coração, na nossa necessidade, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha, não uma campanha, mas um mês todo, falando sobre a importância de evangelizarmos, a importância de missões, a importância de propagarmos as boas novas de salvação. Então, o mês de junho, nós tiramos para esse tipo de mensagem. Aliás, não é só o mês de junho que nós pregamos isso, eu sempre falo, mas é importante você saber que nós temos uma programação, né? Todo mês de maio, por exemplo, foi o mês da família, e o mês de junho agora nós denominamos, né, como missões. A importância de sair, pregar e evangelizar. Todos nós temos um campo de atuação. Todos nós temos a obrigação, né, o dever de passar as boas novas de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Nós um dia fomos alcançados, eu posso me lembrar ainda garoto, quando ouvi uma mensagem de um servo do Senhor, sem cultura alguma, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E foi num culto numa casa. E isto foi marcante na minha vida. De lá para cá, jamais abandonei este caminho maravilhoso. Jesus, ele preenche tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero falar nessa noite, pelo menos compartilhar um pouquinho com vocês, sobre um tema que chama liberdade. É gostoso ter liberdade, né? Que bom sermos livres para tomarmos as nossas decisões, para fazermos aquilo que nós queremos fazer, mas existem países, né, que a gente sabe que proíbem a liberdade de expressão, a liberdade de ir e de vir, a liberdade religiosa também, e o povo desses países são subjugados, são oprimidos, são obrigados a aceitar um regime que muitas vezes eles não têm escolha, mas foi imposto para que eles aceitassem. Então, liberdade, sobre esse tema que eu quero falar. E a palavra de Deus tem um versículo maravilhoso, que sempre ele faz parte na minha mente. Quando eu falo sobre esse tema, falo algumas coisas sobre o Evangelho para outras pessoas, esse versículo sempre me vem à mente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 7:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu falei, muitos países proíbem a liberdade e muitas pessoas estão encarceradas dentro de casa, dentro de um regime, mas quando nós conhecemos esta verdade que é Jesus, esta verdade nos liberta, mesmo que você esteja num país onde a liberdade de expressão, como eu falei, de ir e vir, e mesmo religiosa, seja proibido. Mas Jesus, ele liberta, ele quebra cadeias. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para que realmente a gente conheça esta verdade, é necessário, é importante, é fundamental que alguém fale dessa verdade para aquele que está carente, aquele que está perdido, aquele que está sem esperança, e ele precisa saber que existe um Deus que pode todas as coisas, que pode preencher aquele vazio que só o Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, pode preencher. E a palavra do Senhor nos fala lá em Romanos 10:13, fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é importante a pessoa perdida saber que precisa invocar, precisa entender o plano, o propósito que Deus teve em mandar o seu Filho unigênito, único, primogênito, para vir a este mundo, morrer, padecer por nós, ir a uma cruz injustamente, pagou um alto preço, derramou seu sangue, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição, testemunhando
do plano de Deus sobre o resgate do homem. Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí, no próprio Paulo falando aos Romanos, existe uma sequência desse versículo, que é muito importante. Isto aí, então, vem tocar em nós, tocar a nossa responsabilidade. Vem chamar a atenção da nossa responsabilidade. Então, abra comigo a palavra que você tem, palavra do Senhor, lá em Romanos 10, de 14 em diante. No 13 nós lemos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas podem invocar o nome do Senhor se não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha a importância de falar. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aqui eu tenho destacar algumas palavrinhas que nós lemos aqui. É importante invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor, precisa crer que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, completou a obra redentora na cruz do Calvário, morrendo por nós, derramando seu sangue, e ali, através do seu sangue derramado na cruz, nós tivemos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados quando a gente confessa a Ele os nossos pecados. Então precisa crer. Para invocar o nome do Senhor, precisa crer. Para crer, precisa ouvir. Alguém precisa falar. Para falar do grande amor, da bondade, da misericórdia, da graça que nós não merecemos, mas a graça é um favor imerecido. E é importante, então, ouvir sobre o plano de Deus sobre a salvação. E para ouvir, precisa que alguém fale. E isto aí, então, é papel meu, é papel teu, de estarmos falando, propagando, divulgando, semeando, lançando a semente. Ah, mas eu já falei uma vez, duas, três. Sempre quando houver as oportunidades, nós não podemos perder as oportunidades. É falar do grande amor, falar daquilo que Deus tem feito e realizado na nossa vida. E é bênçãos diárias que nós temos recebido. Temos a saúde, temos os livramentos, temos a bênção da família, bênção da promoção no emprego, ou a porta de um emprego aberto, ou mesmo uma causa na justiça ganha, tantas coisas que a gente coloca no altar do Senhor, quantos pedidos, e a gente tem respostas. Então, não precisa ser um teólogo para falar do grande amor de Deus, fale aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então, precisa falar, precisa invocar. Para invocar, precisa crer. Para crer, precisa ouvir sobre a salvação. E para ouvir, precisa alguém que fale. E esse alguém sou eu e é você. E também, para que alguém fale, precisa enviar alguém. E aí nós temos muitas notícias desses países onde o evangelho é perseguido, onde a palavra de Deus ela é restrita, não há divulgação da palavra de Deus. São igrejas onde os irmãos ali que se reúnem de uma forma escondidas, em casas, e às vezes até de madrugada, em lugares, em grutas, em cavernas, em lugares onde eles não serão pegos para poder falar, e talvez não tenham a oportunidade de cantar como nós temos aqui no Brasil. As portas estão abertas, o microfone está ligado, os instrumentos estão tocando, temos liberdade de falar, de cantar, mas nesses países, as notícias que nós temos, infelizmente, agora no século XXI, existem ainda perseguições, esses regimes que proíbem a liberdade. Nós falamos sobre a liberdade, a importância de termos a liberdade, e a liberdade religiosa em muitos desses países, de fato, ela é podada, ela é proibida, e existem penas sérias, às vezes, de pessoas pegas falando do evangelho ou divulgando sobre as boas novas de salvação. Mas olha, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se a gente não falar como essas pessoas que estão talvez em países fechados, trancados, sem conhecimento do que acontece no mundo aí fora, a notícia é aquilo que é divulgada somente pelo governo, uma notícia filtrada, uma notícia de conveniência para aquele regime. E como que as pessoas podem ouvir se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há alguém que seja enviado? Mas Deus é tão maravilhoso, a palavra do Senhor é tão preciosa, que Deus sempre encontra meios e circunstâncias para que nestas nações, onde a palavra tem sido perseguida, a palavra chegue, a palavra alcance corações.
E você sabe que tem a internet é uma grande bênção, mas, pastor, nesses países eles conseguem restringir, proibir a internet, mas existem também meios de quebrar este bloqueio e a internet chega. Contrabando de Bíblias, missionários estão sendo infiltrados ali através de profissões que eles dominam, e eles são infiltrados nesses países com profissões que eles trabalham naquilo, mas também têm a oportunidade de levar as boas novas de salvação. Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está me ouvindo aí, talvez ainda você não tenha ouvido a importância da salvação. Salvação é algo individual, é algo pessoal. Eu não posso salvar a minha família pela minha fé. Eu posso sim levar a minha família aos pés do Senhor, mas a decisão é individual de cada um deles. Eles precisam saber que a salvação é algo pessoal e algo individual que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos invocando o nome do nosso Senhor e Salvador e pedindo perdão dos nossos pecados, aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. E aí sim, a nossa eternidade, porque um dia quando nós partirmos dessa vida, muitos pensam que acabou tudo acaba aqui mesmo. Pelo contrário, é aí que começa, porque esta vida é tão passageira. A nossa vida é até 100 anos, 100 e poucos anos, quando alguns conseguem chegar nos nossos dias, mas a eternidade não tem fim. O Espírito, que é o fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas quando nos formou do pó da terra, esse Espírito é eterno e esse Espírito volta a Deus. Aqueles que tomarem uma decisão em vida realmente terão a vida eterna, mas aqueles que porventura não buscarem, não se interessarem sobre as coisas futuras, as coisas eternas, também terão uma eternidade, mas não com o Senhor Deus Todo-Poderoso nos céus, mas no inferno, como a palavra de Deus relata e nos alerta, para que a gente pregue, fale, seja enviado por Deus. Olha, pastor, eu não posso ser enviado nesses países porque, de fato, eu não tenho esse chamado, mas você pode ser, sim, enviado por Deus no lugar onde você está, e você, creio eu, você é um enviado do Senhor naquele lugar onde você está, no meio onde você habita, onde você convive, primeiramente com os teus familiares. Será que todos os teus familiares já ouviram falar do Senhor Jesus? Já invocaram o nome do Senhor para serem salvos? Já o aceitaram como Senhor e Salvador? Será que não falta da nossa parte um esclarecimento, uma orientação? Nos falta, talvez, detalhar a obra maravilhosa que Jesus fez através da nossa vida? E às vezes não é o falar, às vezes é o teu viver tem demonstrado aquilo que Deus tem feito e realizado na sua vida. É muito importante o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso testemunho. Então, não deixe de falar. Às vezes você vai falar com a boca fechada, mas o teu testemunho vai falar mais alto. As pessoas nos veem, as pessoas nos observam, as pessoas estão olhando para nós. Talvez nos criticam, sim, pelo fato de termos um princípio, uma base religiosa, né? Um fundamento na palavra do Senhor, e nós cremos que esta palavra é verdadeira, é Deus falando, e quando Ele fala, Ele toca aos nossos corações. Eu estou falando palavras humanas, mas quando a gente lê a palavra de Deus, ela toca, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, nós cremos nesta palavra preciosa, que de fato jamais passará. E então é importante nós falarmos, invocarmos o nome do Senhor, crermos que Ele é o Salvador, ouvir através da palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus falando e tocando nos nossos corações, e também transmitirmos as boas novas de salvação e sermos atuantes naquele campo onde Deus nos colocou, se é em casa, se é no meio ambiente onde você trabalha, convive, faculdade, escolas e mesmo também no trabalho. É lá que Deus nos quer ativos. Nem todos dão crédito, infelizmente, à palavra de Deus, mas os mensageiros estão sendo enviados por toda a terra até os confins do mundo. Olha a sequência desses versículos que nós estamos lendo. Então nós lemos até o 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando a gente tem essa responsabilidade, faz isso com amor,
por amor àquelas vidas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Salvador, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, quanto valor é dado para aqueles que, de fato, são mensageiros da palavra de Deus. Então é muito importante nós entendermos que o Senhor valoriza isso, Ele espera isso de cada um de nós. E Ele fala assim, versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então isso não é de hoje, a incredulidade não é de hoje. Já na época dos profetas, pregavam, falavam, exortavam, o povo não ouvia, o povo não dava crédito, o povo desobedecia, e aí pela desobediência tinha as consequências. Muitas vezes o próprio povo de Deus, o povo de Israel, que foi separado, escolhido para ser exemplo, modelo para as demais nações, porque era o único povo que adorava o único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, eles desobedeciam, constantemente desobedeciam. E isto acontece constantemente com a gente também hoje. A gente conhece, sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que a Bíblia recomenda, o que agrada a Deus, e constantemente nós estamos pisando na bola, caindo, em tentações, nos desviando dos caminhos do Senhor. Isto entristece muito ao Senhor. Como Paulo está falando aos Romanos, mas nem todos obedecem o Evangelho. O Evangelho, principalmente aqui no Brasil, glória a Deus, porque temos a liberdade religiosa, está sendo propagado aos quatro cantos dessa nação. Notícias, pela imprensa falada, escrita, pela mídia, por todos os canais, as igrejas abertas. Então, nós temos hoje a oportunidade de adentrarmos numa igreja e ouvirmos a palavra. Seja criterioso, veja se aquela igreja está pregando a palavra. Seja cuidadoso de comparar aquilo que está sendo dito, se está escrito de fato e daquela forma com que está sendo colocado. Então, mesmo assim, nem todos acreditam, nem todos creem. As igrejas estão muitas igrejas lotadas, e às vezes as pessoas vão lá para marcar um ponto, vão lá para uma obrigação, vão lá para um encontro social. Isto não agrada a Deus. O Senhor quer compromisso. O Senhor quer que você se dedique, o Senhor quer também o teu tempo de louvor, de adoração, de gratidão a Ele. Então é muito importante entendermos que nem todos obedecem o Evangelho, que isto não seja o teu caso, que possamos ouvir atentamente aquilo que a palavra nos ensina e colocar em prática e transmitir a outros também. Aí o versículo 17 fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tem muita gente que fala, eu não tenho fé. Se não lê a palavra, se não se alimenta desta palavra, se o Espírito Santo já, conforme a leitura que você está fazendo, você não ouve mais a voz do Espírito Santo, porque ele sempre está falando, ele sempre está tentando dar o recado dele para você e eu consertarmos a nossa vida. Então, como é que a nossa fé pode ser aumentada? Como é que nós podemos ter fé para superarmos problemas, as provações do dia a dia? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra, a palavra falando ao seu coração. Claro que a palavra pregada vai falar ao seu coração, a palavra lida vai tocar o seu coração. Um evento evangelístico, uma cruzada de evangelização, um plano que as igrejas fazem para alcançar vidas através do evangelismo, vai tocar vidas. Então, quer a sua fé fortalecida, firmada cada vez mais na rocha que é Cristo, ouça a palavra, estude a palavra, propague a palavra, decore a palavra, fale da palavra para as outras pessoas. E muitas vezes a gente não tem um assunto para falar, mencione um versículo, memorize um versículo e seja este versículo a mensagem que o Espírito Santo vai tocar naquele coração a quem ele destinou para que você falasse. E o versículo 18 fala assim, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a propagação do Evangelho está sendo feita por todo o mundo todo, até os confins do mundo, por todas as partes, mesmo como eu falei, aqueles países com proibição religiosa, proibição do livre-arbítrio, proibição da livre expressão, mesmo assim, Deus encontra meios, Deus tem
os seus enviados em todos os lugares. Então saiba, eu não posso ir, mas eu posso orar, eu posso contribuir para essas agências missionárias que enviam missionários, famílias, pessoas que estão preocupadas com a salvação do perdido. Então é muito importante nós termos esta consciência que essas pessoas estão privadas de ter muitas vezes a porção da Bíblia. Nós temos até vídeos aí que quando chega, né, um aviãozinho lá levando em alguma determinada aldeia a Bíblia, nossa, que festa, eles festejam, eles ficam ansiosos para ter uma porção da Bíblia, e quando eles pegam a Bíblia assim, eles seguram como um tesouro precioso. Que coisa linda, está faltando para eles, e nós temos aí nas nossas estantes, né, cheio de Bíblias de várias versões, glória a Deus por essa liberdade, muito bonito ter na estante, mas leia, estude, transmita, converse com outras pessoas, fale, seja enviado, fale para que aquele que ainda não tem o coração aberto seja tocado e o Espírito Santo vai te usar. Então é muito importante nós darmos crédito na palavra de Deus. Os mensageiros estão sendo enviados, muitos estão sendo escravos dentro de países livres. Estou falando de liberdade, muitos estão aprisionados pelo pecado, estão sendo escravos do pecado, pela culpa. Olha, alguma coisa aconteceu e ele não se perdoa, aquela culpa fica ali, é um prisioneiro da sua culpa, do passado, daquilo que não foi consertado, e a pessoa não se perdoa, a pessoa vive em amargura e angústia, a consciência pesada, e aquela amargura de alma que ninguém pode tirar, somente o Senhor Jesus, quando entra na vida do ser humano, transforma. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, é Ele que vai te tirar, arrancar toda essa mágoa, angústia, tristeza, culpa, é através do poder da palavra do Senhor. E muitos estão presos em vícios. Eu não sei, eu não consigo me livrar desse vício. O Senhor Jesus, nós temos muitos, mas muitos mesmo, testemunhos de pessoas que eram dependentes químicas, de produtos químicos, dependente de álcool, dependente de cigarro, e quando aceitaram gostoso Jesus em seu coração, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, aquela vontade de fumar, beber, se drogar, ela vai embora, a pessoa pega nojo daquilo, deixou de ser escravo, mas passou a ser livre, liberdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade da palavra entrando no coração que liberta aquele que está aprisionado, preso, está lá sem liberdade, mesmo vivendo num país livre, por exemplo, como o Brasil. Então é muito importante nós entendermos na noite de hoje o nosso papel de sermos enviados. Aliás, fomos já enviados no lugar onde estamos. O campo de atuação teu para falar das bênçãos do Senhor, do grande amor de Deus para com a humanidade e da salvação através de Jesus, é aonde você está, o lugar onde você está, começando com seus familiares. Se empenhe, ore, jejue por eles, não desista deles, Deus não desistiu de você, não desista deles, até que haja um coração quebrantado e a palavra do Senhor possa encontrar uma guarida aí. Então fale com todas as suas forças. E aqui em Salmos 126, 5 e 6 fala assim: os que semeiam com lágrimas cegarão, colherão com alegria. Muitas vezes é com lágrimas que a gente prega a palavra, é com lágrimas que a gente fica, tentando fazer com que aquela palavra entre no coração, embora não é o nosso esforço. Faça a sua parte, é o Espírito Santo que vai tocar, que vai convencer o homem do seu pecado. Então, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, o resultado, os frutos daquilo que foi semeado. Às vezes a gente vai semear por longo tempo, mas a produção, que é o fruto daquela semente, um dia vai germinar. Então não desista, semeie com lágrimas, às vezes chorando, na família, com colegas, pessoas que até te perseguem, te ridicularizam, mas você está semeando para que aquele coração seja quebrantado, salvo, liberto das cadeias, do aprisionamento e possa viver livre para glorificar ao Senhor. E está lá também em Mateus 24:14, Jesus falando: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim.
é o que está acontecendo nos nossos dias, como nunca houve o evangelho sendo propagado, perseguido, muitas perseguições, mas tudo isso estava previsto que acontecesse. O livro de Apocalipse, o livro das revelações, de escatologia, ele revela tudo aquilo que estará para acontecer e já está acontecendo nos nossos dias. Então, este evangelho está sendo pregado aos quatro cantos desse globo e vidas estão se convertendo, vidas estão se rendendo, vidas estão sendo libertas. Então, ore, semeie, lance a semente para que essa semente germine nos corações. E terminando, que está lá em Mateus 28, 19 a 20, fala assim: portanto, Jesus, quando tinha morrido, ressuscitou, passou lá 40 dias ainda aqui na terra, e depois ele vai deixar um recado. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Temos pessoas ensinando as nações. Você está ensinando o campo que Deus te colocou de atuação, onde você já está ativo. Batizando-as em nome, quando a pessoa se rende aos pés do Senhor, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo a importância dele fazer parte da sua vida, ele cumpre uma ordem que é o batismo, né? O batismo nas águas, sepultando a velha criatura, saindo simbolicamente das águas a nova criatura, deixando o pecado ali, então testificando para as pessoas que estão vendo a sua profissão de fé, ou seja, de fato você agora é uma nova criatura, é uma ordem de Deus. A ceia e o batismo são ordenanças, e a Bíblia, próprio Jesus está falando, e registrado aqui na Bíblia, que nós devemos ir batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Depois de batizar, tem que dar alimento, ensinar, gastar tempo, discipular, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, a profundidade desta palavra, os ensinos desta palavra, a semente preciosa que esta palavra, que é alimento diário. Então, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos dá uma tranquilidade, Ele não vai nos abandonar. Ele sim veio, morreu por nós, ficou aqui 33 anos, os 3 últimos anos, seu ministério terreno, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, ficou ainda um tempo antes da sua ascensão, e agora ele dá uma ordem para que nós devemos levar esse evangelho, devemos levar esse evangelho à frente, né, propagando as boas novas de salvação, e ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele está presente, ele está através do Espírito Santo de Deus. Ele está presente nos nossos corações, está presente na sua vida aí que está me ouvindo. Creia que esse Deus jamais vai te desamparar até a consumação dos séculos. Amém. Que possamos então dar crédito nesta palavra, que possamos então entender a importância de invocar o nome do Senhor, crer, ouvir, falar, ser enviado e também ser utilizado pelo Senhor para que o nome dele seja propagado. Que Deus te abençoe. Fale do amor de Deus para alguém esta semana, fale daquilo que ele tem feito, fale do grande amor que Deus teve por cada um de nós em mandar o seu Filho. As pessoas precisam invocar o nome do Senhor para serem salvas. Para isso elas precisam conhecer que há necessidade. Sim, eu já ouvi falar de Jesus. Tá, você já ouviu falar, mas você já o aceitou como Senhor e Salvador? Não? Então vamos fazer uma oração, pedindo perdão dos pecados, pedindo para que ele entre no coração, para que ele escreva o seu nome lá no livro da vida, porque quando partirmos daqui, o nosso nome está lá registrado, garantia para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Uma mensagem breve, Senhor, mas eu sei que esta palavra não volta vazia. A nossa obrigação, o nosso dever é de falarmos, é de propagarmos, é de semearmos a preciosa semente. Muitos estão semeando, chorando, com dores, muitos estão tendo lutas e dificuldades, como aqueles missionários, Senhor, aqueles enviados
do Senhor naqueles países onde existem perseguições, onde existe a proibição, onde existem leis que possam até prejudicar o ministério de cada um deles. Muitos estão encarcerados, outros até padeceram, já morreram pela causa do Evangelho, mas sabemos que vidas estão sendo alcançadas. Oramos por eles, pelas nações onde existe a proibição religiosa, onde existem ditadores, para que estes homens se convertam. Uma nação pode ser transformada quando a liderança daquela nação é tocada, é transformada, tem temor ao Senhor. Então toque, Senhor, nesses corações, quebrantando, para que o povo possa ter acesso à Tua palavra, ser liberto, Senhor, porque muitos estão cativos, estão aprisionados, estão angustiados, estão tristes, estão escravos, Senhor, da culpa, e estão ali aprisionados diariamente, sem paz no seu coração. Tenha misericórdia dessas vidas e usa-nos também aqui, Senhor, neste país que temos a liberdade, que o Brasil possa continuar tendo a liberdade de termos, ó Deus, a propagação do Evangelho escancarada nas igrejas, escancarada na mídia falada, a mídia, ó Deus, de uma forma impressa. Senhor, muito obrigado. E usa cada um de nós. Oramos por aqueles que estão enfermos, que Tu sabes, Senhor, a necessidade que cada um precisa, e nós, como Igreja do Senhor, nos comprometemos de orar, de clamar, de entregá-los diante de Ti, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o médico dos médicos e aquele que tem o poder para curar, para libertar. E aqueles que estão me ouvindo, Senhor, se houver alguém enfermo também neste momento, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que todo mal seja repreendido, que toda doença seja, ó Deus, aniquilada e que essas vidas sejam tocadas, curadas e restauradas para a glória do Senhor. Oramos com fé, porque cremos, porque é isto que está na Tua palavra. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, é o que a Tua palavra fala. E nós pedimos com fé, crendo, e sabemos que o Senhor tem o poder para realizar a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Só um convite que eu quero fazer para você. Como eu falei, nós estamos no mês de missões, nós temos uma programação muito bonita que vai ser realizada no dia 25, o próximo sábado, às 18 horas, na nossa igreja. É a Festa das Nações. A Igreja Quadrangular do Jaguaré fica lá na Avenida General MacArthur, 986. E neste sábado, dia 25, às 18 horas, teremos a Festa das Nações. É um culto onde nós vamos estar expondo as dificuldades em que a propagação do Evangelho está tendo nesses países onde o Evangelho tem sido proibido. Vamos ter também um momento de louvor, de adoração a Deus, e depois nós vamos ter uma festa, literalmente, com comidas típicas, vestimentos típicos daqueles países, dos 5 continentes. Nós vamos orar pelas nações, como sempre fazemos, orando por aqueles irmãos nossos que estão ali, por aqueles que foram enviados e pela conversão dessas nações também. E é importante a gente poder estar juntos para participar, para participarmos esse momento tão especial. Então, nós denominamos Festa das Nações. Eu convido você que é da nossa igreja, que esteja lá, que leve mais alguém, você que talvez nunca foi, vai lá, vai ser um momento, um culto breve, pequeno momento de louvor, depois vamos estar falando daquilo que está acontecendo nesses países onde as informações são retidas, poucas coisas a gente tem, mas as agências missionárias passam para nós essas informações. Então, vamos estar a par daquilo que está acontecendo para podermos orar com mais convicção para que aquelas vidas sejam alcançadas. Se nós temos a liberdade, que eles possam ter liberdade também. Convido você, espero você, no dia 25/6, sábado, às 18 horas, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.